Então, muito boa noite, damos as boas-vindas, desejando que todos estejam bem. E neste estudo que estamos a fazer sobre os apóstolos, cabe-me falar sobre João. João, o evangelista, pela autoria do 4º Evangelho. O apóstolo escreveu também 3 epístolas e já quase no final da sua vida, na ilha de Patmos, escreveu o livro do Apocalipse. Segundo o Evangelho de Lucas, Jesus chamou para si os discípulos e deles escolheu 12, aos quais coube a tarefa, de forma mais destacada, a de espalhar as claridades da Boa Nova, numa época profundamente adversa. Algo que foi feito com muito esforço, mas também com muita fé nos ensinamentos do Mestre, em atitudes de coragem e sacrifício e exemplificação no bem. Então, falando de João, dizemos que da família de Zebedeu, que era um pescador bem-sucedido, foram escolhidos por Jesus 2 apóstolos, Tiago Maior e João. João era adolescente e era, portanto, um idealista. Com Tiago, seu irmão, e Pedro, formam um grupo muito íntimo que se faz presente em momentos muito especiais durante a trajetória terrena de Jesus. Os irmãos conheciam já as pregações de João Batista e foi no rio Tiberíades, num dia em que a primavera bordava, rendados pela praia, que o Rabi os convidou a participar das alegrias da Boa Nova, transformando-se assim em pescadores de homens. Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, os descreve como de temperamento apaixonado, profundamente generosos. Tinham carinhosas e simples, ardentes e sinceras as suas almas. Magnetizados pelo olhar enérgico e carinhoso de Jesus, aderem ao sublime convite. No idealismo quente da sua juventude, João já falava dos seus planos de renovar o mundo, de pregar o Evangelho às nações. Mais tarde, ao derramar a saudade no seu Evangelho, ele falaria de muitos momentos de êxtase e aprendizado com Jesus. Ao descrever o encontro do Mestre com Nicodemos, demonstra com certeza ter sido testemunha ocular, uma testemunha que talvez estivesse à porta, velando pela eventual proximidade de alguém que pudesse surpreender o esclarecedor colóquio entre o Rabi da Galileia e o doutor da lei. Quando narra o episódio das bodas de Canaã, João parece reviver o adolescente, maravilhado ante um Rabi pleno de sabedoria que abençoa aquela união conjugal com a doçura do seu amor. Com Jesus, João adentra também na casa de Jairo, o chefe da sinagoga, cuja filha se encontrava em agonia. Noutra ocasião, surpreendera o olhar agradecido de Verónica, curada ao tocar o manto do Mestre. E quando agosto derrama sua taça de luz e calor sobre a terra, ele acompanha o Rabi na íngreme subida de 562 metros até ao cume do Tabor. Após as 4 horas de marcha, ele dorme junto a Pedro e Tiago, vencidos pelo cansaço. Mas, na madrugada que avança, vozes vibram no ar.
A visão sublime de Jesus, com as vestes brilhantes, dialogando com Moisés e Elias, o faria mais tarde evocar a cena inesquecível, escrevendo: Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandecente nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O jovem João assiste, com Maria, aos instantes de agonia e morte do seu Mestre e Senhor, a cuja dedicação Jesus entrega a sua mãe. Filho, eis aí a tua mãe. E levou até ao fim a sua missão, oferecendo-lhe o refúgio amoroso da sua proteção. Após se instalar em Éfeso, busca Maria e a abriga em sua casa. No alto da pequena colina, distante dos homens, e no altar imponente da natureza, se reuniam ambos para cultivar a lembrança permanente de Jesus. Estava ali preparado um pouso e refúgio aos desamparados. Ensinariam as verdades do Evangelho. A todos os espíritos de boa vontade, e como mãe e filho iniciaram uma nova era de amor na comunidade universal. Mais tarde, perseguido pelo imperador Domiciano, foi enviado para Roma, sendo depois exilado na ilha de Patmos, onde teve a ocasião de escrever o Apocalipse. Depois da morte daquele imperador, voltou para Éfeso e aí morreu, quase centenário. Foi o único dos apóstolos a desencarnar de forma natural. No livro Francisco de Assis, Psicografia de João Nunes Maia, o Espírito Miramês, dedica o seu primeiro capítulo a João Evangelista e, rasgando os véus que deixam para trás no tempo situações e acontecimentos, Miramês vem contar-nos. Quando nasceu João, Salomé, sua mãe, foi tomada de uma chama de luz, presenciada por Zebedeu em estado de vigília, e fez-se um clarão tão grande que foi igualmente visto por muitos pastores nessa madrugada. A moradia ficou inundada de perfume, nunca antes sentido, e um coro de anjos orquestrou sons que os familiares puderam ouvir, como se fora o céu descendo à terra. Nasceu o menino que tomou o nome de João e que trouxe a primazia de ser cognominado o Evangelista. E mais adiante, continua Miramês, quando foi levado para a ilha de Patmos pelos agentes de Roma, o ancião simples e alegre obedeceu com humildade. Patmos era uma ilha pequena de origem vulcânica, lugar terrivelmente desprovido de vida vegetal e animal. Havia escassez de tudo. Todavia, o amor é a pedra filosofal que tudo transforma, e João começou a viver na ilha como se estivesse num paraíso. Em êxtase, o tempo e o espaço não contavam para ele. João era vidente, João conseguia, de alguma forma, ficar fora dali, pelo seu grande poder de concentração. Aprendeu uma ciência profunda, que somente daqui a algum tempo os portadores de conhecimento espiritual compreenderão. A interpretação da linguagem dos outros reinos. Falava aos peixes, aos pássaros, dialogava com o vento
e pedia com humildade que levasse a sua fala a todos os mensageiros de Cristo, para os lugares que dela carecessem, para os enfermos e para os aflitos. As próprias pedras, descobrira ele, têm vida e respondem ao carinho e ao amor. Já em Éfeso, no final da sua vida, nos momentos derradeiros da sua partida para a pátria espiritual, a sua lucidez dilatou-se por ação da sua fabulosa mente. Acumulou em torno de si recursos espirituais e restabeleceu todas as suas forças e energias. Em segundos de ágil operação, libertou-se do corpo físico. Palmas de luz se faziam ouvir. Era a entrada triunfal de João Evangelista no mundo espiritual. Ouvia-se deslumbrante hino anunciando o regresso de mais um soldado da refrega humana, que deixara na terra o testemunho de que somente o amor vence todas as dificuldades. João é abraçado por toda a corte celestial, primeiramente por aqueles que foram seus pais na terra. Depois surgiu Maria, no esplendor da sua beleza e graça divina. O profeta da ilha agreste, ao vê-la, caiu de joelhos, beijando-lhe as mãos de luz, e ela osculou, beijou os seus ondulados cabelos de neve. O apóstolo regressou ao passado e ouviu novamente com todos os contornos os sons que antes registara. Mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. E ao sair daquela efusão de amor de mãe e filho, deparou com Paulo e Jesus, jubilosos pela vitória do apóstolo. Quando quis ajoelhar-se novamente, não o conseguiu. Paulo tomou-o em seus braços e seguiu Jesus, que parecia um sol com um cortejo de estrelas rumo ao infinito. Era a constelação espiritual em busca do seu pouso cósmico. João Evangelista retornava ao colégio apostolar de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda fontes mediúnicas fazem menção. No ocaso do século XII, João retorna ao cenário do mundo, na figura de Francisco Bernardone, para se tornar o pobre de Assis, para se tornar Francisco de Assis. Obrigada pela vossa atenção.